programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Olá, família! Vocês estão bem? Eu espero que sim, que estejam se cuidando em casa, fazendo todas as propostas de atividade certinho e com responsabilidade, hein? Para quem não me conhece, sou a professora Amanda, sou professora do 5º ano. E hoje, pessoal, eu estarei conversando com vocês sobre o conteúdo de matemática. E nós vamos falar um pouquinho sobre números, função e valor posicional. Estão preparados? Tem criança conectada aí? Então vamos lá começar a nossa aula. Nós vamos iniciar essa aula com uma tirinha. Vocês gostam de tirinha? E eu amo tirinha. Eu trouxe para vocês essa tirinha aí. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ela. E ó, vamos iniciar já indicando um site para vocês de busca. Ó, eu tirei essa tirinha do site Humor Consciência. Então quem se interessar, achar legal, procura lá que tem um monte interessante. Vamos ler então? Infração. A gente nunca usa frações, né? Verdade? Tá com fome? Opa! Pede uma pizza. Boa tarde. Quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Vamos rachar meio a meio? Perceberam, pessoal? Olha só, muitas vezes os conteúdos que a gente aprende na escola, vamos falar de matemática, né? A gente acha que não usa para nada. Mas os números estão mais presentes no nosso dia do que a gente imagina. Hoje mesmo, quando você se levantou, você não olhou no relógio? Você já está usando o nosso sistema de medidas. Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. E nós podemos fazer algumas ligações matemáticas usando números. Presta atenção aí que eu estou compartilhando a tela com vocês, tá bom? E nós vamos fazer alguns combinados. Olha lá, hein? É o meu combinado com vocês. Na sala de aula a gente tem combinado, para as videoaulas também nós vamos ter combinados. Então a primeira coisa é atenção às aulas. Então eu vou acreditar que vocês estão prestando muita atenção e que esse conteúdo vai ter um grande significado para vocês. Não só nessa aula, mas em todas as aulas que forem apresentadas aqui para vocês. Outra coisa muito importante é realizar anotações de novos conhecimentos e dúvidas. Então, antes de vir para a aula, para a nossa videoaula, tenha sempre à mão um papel, um lápis, uma borracha. Assim você pode participar da dinâmica, né, de todas as dinâmicas que serão propostas na videoaula. E vamos começar? Você já tem aí algum material por perto? Já está preparado? Sabe por quê? Ó, agora é hora de um ditado. Vocês gostam de ditado? E o ditado é muito importante, porque a gente pode refletir sobre a escrita de números. Então vamos lá, pessoal. Amanda vai ditar alguns números. Se você não preparou seu papel aí, seu lápis, corre pegar, que eu vou começar a ditar, tá bom? Então anotem aí os números, ó. Primeiro número, 2001. 2001. Próximo número, 42.057. 42.057. Próximo número, 4.095. 4.095. Pensa para escrever, hein? Próximo, 4.000. 4.000. Próximo número, 538. 538. O próximo número, 508. 508. O próximo número é o 3.376. 3.376. Olha o próximo, hein? 9.999. 9.999. Próximo número, 200. E para acabar, 15.200. Anotaram todos?
Então, deixa esse papelzinho reservado aí e vamos continuar nossa aula, nossa reflexão sobre os números. E olha só, criançada, nós vamos falar um pouquinho sobre senso numérico. Já iniciei falando com vocês que existe número por todo lado, tá? E para construir um significado sobre os números, nós precisamos aprender a interpretar e utilizar com confiança informações numéricas. Então, eu preciso saber o quando usar o número em determinadas situações do meu dia a dia. Olha lá, compreender que os números são necessários. Então, o homem, desde lá da pré-história, ele se viu na necessidade de utilizar números. Vocês lembram lá que ele usava pedrinhas, depois ele começou a usar nozinhos em corda, e com o tempo ele foi aprimorando esse conhecimento até chegar nos símbolos. Lembram disso? É história, hein? O nosso sistema de numeração, ele é formado por 10 símbolos. Nós temos aí o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses símbolos, nós formamos todo o nosso sistema de numeração. Entender a função dos números. Então, para que servem os números, pessoal? Olha aí, eu trouxe para vocês. Números servem para quantificar e classificar, medir diferentes grandezas, codificar e ordenar. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vamos então dar mais exemplos aí para vocês. Ó, no nosso cotidiano, né, sem perceber, a gente está usando matemática, tá? Olha lá, uma situação como a primeira aí, a primeira ilustração que eu trouxe aí para vocês. Nós temos uma situação de medidas de peso, que seria a medida de massa. Quem aí nunca usou uma balança? Não é verdade? Eu estou usando números para medir. E é só peso, professora? Não, eu posso medir litros, posso medir distância, posso medir a altura, a temperatura. Olha, hoje em dia está bem comum isso, né? Onde a gente vai, a gente está aferindo a temperatura lá e a gente está usando esse sistema de medidas. Olha o de baixo, é uma situação de ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vocês usam isso na educação física, não é mesmo? Para ordenar, a gente usa números também. Olha a terceira situação, identificar placas. Aí eu posso também acrescentar para vocês que é o sistema de código. Imagine você lá com o seu celular, né? Para você desbloquear a tela do seu celular, você não usa um código? É um conjunto de números, né? Que formam uma senha e a gente está usando número para isso. Olha a outra situação. Tá bem pequenininho aí, tá? Mas é para quantificar. Então, eu tenho uma caixa de clips e aí tem a quantidade de clips que essa caixa contém, que no caso é 50. Eu estou usando o número para quantificar. Então, são diversas as situações. Para fazer receita, não é? Para ir até a padaria, para até o mercado, né? Com o dinheiro, saber quando vai voltar de troco. Eu estou usando o número a todo momento. Mas será que eu sei usar números de maneira correta? Então, vamos lá. Vamos iniciar entendendo essa organização, né? Como se forma o nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema, ele tem por base o 10. Então, para formar o nosso sistema de numeração, nós usamos agrupamentos de 10 em 10. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês que está bem próximo, né, da realidade das nossas escolas aqui em Piracicaba, que é o uso do material dourado. Então, desde lá da educação infantil, do primeiro ano, a gente tem contato com esse material. E ele vai concretizar esses agrupamentos. Por isso que é muito importante entender isso. Vamos lá, então. Nós temos aí, vocês estão observando esse cubinho bem pequenininho que está aí na tela? Esse cubinho, ele representa a unidade, tá? Depois do lado, nós temos uma barrinha. Essa barra, ela representa o agrupamento de 10 unidades. Percebam que eu tenho aí
10 cubinhos, né, organizados, eles estão posicionados um em cima do outro, formando uma dezena. Então, a barrinha, ela representa a dezena. A próxima, pessoal, é a placa. A placa, eu também tenho um agrupamento, mas é um agrupamento de dezenas. Percebam que elas estão se encaixando, 10 barrinhas juntas vão formar uma centena. Então, vamos retomar. Cubinho unidade, barra a dezena e a placa a centena. Mas se eu agrupar aí 10 placas, o que vai acontecer? Olha aí do lado, olha o cubo. Tá vendo que ele está agrupando uma atrás da outra? Se eu agrupar 10 placas, eu acabo tendo uma unidade de milhar. E aí, no caso, vale 1000, tá bom? Olha aqui. 10 unidades formam uma dezena. É importante, hein, saber. Anota aí. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas formam uma unidade de milhar. Se você entender esse agrupamento, muita coisa vai começar a ter um novo sentido para você, tá? Vamos seguindo? Todos têm o seu valor. Agora nós vamos começar a organizar esses agrupamentos dentro de um facilitador, que é o quadro de valor posicional. Vocês estão vendo aí? Esse quadro é muito interessante. Antes de dar um exemplo para vocês, eu vou explicar para vocês como funciona esse quadro. Eu trouxe aí o quadro de valor posicional para vocês até a 4ª classe, tá? Mas não que necessariamente a gente precise estar usando até a 4ª classe. Eu trouxe para exemplificar para vocês e para mostrar para vocês a possibilidade de uso. Então, nós vamos começar aí refletindo um pouquinho, tá? Vocês vão perceber que a cada 3 ordens numéricas, eu fecho uma classe. Então, olha aí, vamos começar aqui da parte cinza da tabela. Estão observando? Então, eu tenho aí a classe das unidades simples. Ela é composta pela 1ª, 2ª e 3ª ordem. Fechei, tá? A próxima classe, que é a classe dos milhares, está em verde. Então, ela é composta pela 4ª, 5ª e 6ª ordem. Fechei mais uma classe. Aí, tudo bem? Beleza. Próxima classe está em amarelo, tá? É a classe dos milhões. Ela vai ocupar a 7ª, 8ª e 9ª ordem. Fechei mais uma classe. E aí eu fui ousada, né? Já coloquei a classe dos bilhões para vocês também. Vamos treinar, né? Vamos treinar. Então vamos lá. A classe dos bilhões, ela vai ocupar a 10ª, a 11ª e a 12ª ordem. Perceberam? Então cada classe é formada por 3 ordens. E agora olhe mais para baixo. Tá? Nós temos aí unidade, dezena e centena na classe das unidades simples. Na classe dos milhares, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos para a classe dos milhões. Olha lá, é uma outra repetição. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Próxima classe. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Pessoal, vocês estão percebendo? As classes, elas têm 3 ordens. E todas as classes têm unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Perceberam? E na última linha, eu ainda exemplifiquei trazendo um número enorme aí para vocês. E eu quero que vocês observem uma coisa muito importante. Nesse quadro de valor posicional, pessoal, vocês podem ver que cada ordem só pode ser ocupada com apenas um número. Então, eu não posso colocar na primeira ordem, por exemplo, 2 números. Porque cada número tem a sua posição e o seu valor dentro desse número. Vamos melhorar isso? Olhe lá. Cada algarismo, ele possui o seu valor dentro do número. Não entenderam? Vou dar um exemplo para vocês. Prestem atenção. Vamos lá então, 5º ano. Vocês estão aí? Olha aqui o exemplo.
Eu vou pegar um número na classe das unidades simples, para vocês entenderem o exemplo, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o número 129, por exemplo, é um número que faz parte da classe das unidades simples. Eu tenho aqui unidade, dezena, centena. Até aí tudo bem? Lembram que a Amanda falou para vocês que a ordem só pode ser ocupada com um número? Lembram disso? Então, olha aqui, ó. Um número está ocupando a ordem da unidade, um da dezena e um na centena. Por que eu estou mostrando isso daí, Pro? Tão óbvio. É óbvio, pessoal. Mas, às vezes, pode acontecer que alguns amigos ainda tenham essa dificuldade e acabam se apoiando na hora que ouve o nome do número. Olha só o que acaba acontecendo, ó. 129, se eu não prestar atenção que cada ordem pode ser ocupada por apenas um algarismo, eu vou acabar fazendo isso aqui, ó. 129. Deu para entender? Esse número aqui é o 129, pessoal? Não, ele vai passar, tá? Da classe das unidades simples, ó. Unidade, dezena, centena. Olha onde eu já estou entrando. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Que número seria esse daqui se eu organizasse no quadro de valor posicional? Ó, 100.209. Concordam comigo? Esse não é o 129, esse é o 100.209. Isso precisa estar claro para vocês. Vamos continuar? Continuando aqui, pessoal. Agora, nós vamos aprender a ler esse número que eu trouxe para vocês na tabela, tá bom? Então, olhe embaixo a última linha da tabela. Estão vendo aí? Lembrando sempre, cada classe é composta por 3 ordens. Vamos lá, eu vou começar a minha leitura agora da esquerda para a direita. Vamos lá, então. Eu tenho o número 120 bilhões, 234 milhões, 102 mil, de novo, 489. E enorme, não é mesmo? Mas pode ser que apareça aí pela frente e você tenha que fazer essa leitura. Então, eu trouxe para vocês. E agora, pessoal, o número fora do quadro de valor posicional. Vocês estão vendo aí? Eu até deixei com um espaçamento para vocês visualizarem a classe numérica. Então, esse número ele é composto por quantas classes numéricas? 4, tá bom? Vamos ver se vocês estão espertos e ligados aí? Vamos lá. O número acima tem quantas ordens? Pensa aqui, a ordem ela só pode ser composta, né? É composta por apenas um algarismo. Vamos lá. Olha no quadro de valor posicional. Quantas? Quem falou 12? Acertou, tá? Esse número aí em cima ele é composto por 12 ordens, né? Vai até a 12ª ordem. Ele possui quantas classes numéricas? Ele possui 4 classes numéricas. Muito bem, quinto ano. Qual o valor relativo do número 3? E agora, hein? Eu deixei até em vermelho aí para vocês, porque na próxima aula nós vamos falar muito sobre valor relativo. Então, deixa eu procurar o 3 aí, onde é que ele está? Vejam que o 3 ele está localizado na 8ª ordem, que é a dezena de milhão. Então, o 3 aí, ele é um algarismo, só que ele tem um valor relativo à ordem que ele se encontra. Então, ele não está valendo 3 nessa posição. Nessa posição, ele está valendo 30 milhões, tá? Olha lá como é que se escreve o 30 milhões, estão vendo? Acompanhando aí do ladinho de azul? Muito bom. Vamos ver mais um exemplo.
Qual o número que ocupa a sexta ordem? Deixa eu pesquisar no quadro. Que número? Muito bem, ó. O número 1. E a próxima questão é: qual o valor relativo do número 8? Tá bem fácil, hein, pessoal? Tá lá na classe da unidade simples. E aí, quanto vale o 8 aí nessa posição? 80. Você acertou todos? Muito bem, tá de parabéns, né? Tá nota 10. Vamos para o próximo slide, então? E o que vai acontecer agora? Agora é a nossa correção do ditado. Então, pega de novo lá a sua folhinha. Agora que a gente refletiu um pouquinho sobre esse quadro de valor posicional, e agora a gente tem alguns instrumentos que a gente pode estar usando aí no nosso dia a dia na escola. Vamos fazer a correção e ver o que a gente escreveu e pode melhorar? Vamos lá, então. Primeiro número que a Amanda ditou, 2021. 2021, o ano que a gente está. Acertou? Parabéns! Olha o próximo, 42.057. Acertou também? Só tem craque, hein? 4.095. Olha o outro, 4.000. Confere aí se você fez certo, não esqueceu de nenhum zero aí, tá? 4.000. Próximo número, 538. Olha o outro, 508. Próximo número, 3.376. 9.999. Olha lá, cada algarismo ocupando a sua ordem, né, no sistema de numeração. 200. E para encerrar, 15.200. Acertaram tudo? Parabéns! Assim que tem que ser, hein? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos hoje. Então, prestem atenção. Nós vimos que os números têm a função no nosso dia a dia. Lembram lá no comecinho da aula? Vimos também o sistema de numeração decimal. E a gente usou até o quadro de valor posicional para organizar toda essa ideia. Eu vou finalizar essa aula deixando para vocês uma dica. Vamos ler junto? Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, comecem a enxergar essa dificuldade, de repente, que a gente tem com a matemática, como uma oportunidade de você estar aprendendo sempre mais. Todos nós somos capazes de aprender. E você também é, tá bom? Eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!